Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ranquear os jogos clássicos do Sonic. No caso a gente vai ranquear do Sonic 1, CD, 2, Sonic 3 e Knuckles. E apesar do Sonic Mania não ser necessariamente um jogo clássico do Sonic, como ele também segue a mesma fórmula, eu vou colocar ele aqui na lista também. Futuramente eu pretendo trazer mais jogos do Sonic sendo analisados e tal, como por exemplo o Sonic de Game Gear, o Sonic 3D e por aí vai. Lembrando também que essa lista aqui vai estar baseada na minha opinião e do que eu senti jogando esses jogos. Então se você discorda e tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários. Agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E bom, o primeiro jogo que eu vou colocar aqui nessa lista é o Sonic 1. E sim, eu sei que é meio que injusto pegar o Sonic 1 e comparar com os outros, porque ele obviamente vai ser pior e coisa desse tipo. Mas meio que não tem muito pra onde correr. Porque o Sonic 1 ele é um jogo que ele é mais lento que os demais jogos do Sonic. E ele tem o Special Stage mais confuso da franquia, tá? Eu acho esse Special Stage do Sonic 1 bem confuso. Fora que o valor recompensa e risco não vale muito a pena você pegar as esmeraldas e tal. E eu acho que ele é o único dos jogos que, quando eu for recomendar pra alguém jogar e tal, não jogar a versão clássica, e sim pegar uma versão que é remake ou coisa desse tipo. Menos a versão de 2006 pro Game Boy Advance, porque aquela versão é horrível, tá? Porque é sério, tá? O Spin Dash faz uma falta enorme nesse jogo aqui. Porque o Spin Dash ele dá uma camada extra de velocidade, que é o que esse Sonic precisava. E não só isso, porque ele é dessa gameplay mais dinâmica do Sonic no geral. E em relação às músicas, esse é um dos pontos que eu acho que esse jogo envelheceu muito bem. E elas são músicas muito boas de escutar até hoje. Sonic 1 é um bom jogo sim, ele não é um jogo ruim como muitos falam. Mas ainda assim, da série clássica, ele é infelizmente o pior. E mesmo ele sendo o pior, ele ainda assim é considerado um mau jogo. Indo agora pro Sonic CD, ele é o jogo mais polêmico de toda a série clássica, vamos dizer assim. Porque o Sonic CD, por muito tempo, ele era considerado um jogo muito ame ou odeie. Hoje em dia ele é um jogo que é bastante amado pelo público e tal. Tipo, ele é bem mais amado do que comparado antigamente. Mas ainda assim os seus pontos negativos são sempre lembrados. E bom, geralmente as críticas são feitas em relação a como pegar o final verdadeiro no Sonic CD, ou o final bom, se você preferir, em que basicamente você tem dois jeitos de fazer isso. Que no caso, um jeito é pegar todas as Time Stones, e pra isso você tem que passar por um dos Special Stages mais difíceis da franquia clássica, se não for o mais difícil, porque tipo assim, o problema do Special Stage do Sonic 1, fora não valer a pena pegar as esmeraldas do caso naquele jogo, o outro problema dele é simples o fato de que é um Special Stage confuso que raramente você vai entender do que você está fazendo. Esse daqui, o problema dele é um pouco, vamos dizer assim, um problema de dimensão. Porque quando o Sonic vai pular para tentar bater no OVNI, às vezes você não tem noção da distância que você tá. E você vai acabar errando por conta disso. E eu diria também que ele é o Special Stage mais punitivo da franquia Sonic. E o outro jeito é simplesmente você viajando no tempo e quebrando as máquinas de fazer Bad Nicks. Só que para isso você tem que viajar no passado e quebrar nos dois atos a máquina de fazer Badniks. E é muito chato fazer isso, tá? Porque o level design desse jogo, que como todo mundo já sabe não é lá um level design muito bom, por mais que eu particularmente não ache um level design tão horroroso assim. Quer dizer, não se você não contar o fato das mecânicas de viajar no futuro e no passado. Porque aí sim eu acho que ele foi muito mal pensado. Porque vai ter levels que vai ser fácil você viajar pro passado e pro futuro, e tem levels que vai ser extremamente difícil você fazer isso, por conta do level design do jogo. O que mostra que essa mecânica não foi tão bem pensada quanto parece, apesar dela ser sim uma mecânica legal. Enquanto a trilha sonora, eu basicamente só ouvi a trilha sonora japonesa, que na minha opinião é a melhor, tá? Então eu não vou saber dizer como que é a trilha sonora americana. Mas a japonesa é maravilhosa, tá? Eu diria até que alguma das minhas músicas favoritas de Sonic tá nesse jogo daí.
Quanto às mecânicas novas do Sonic, aqui o Sonic já tem o Spin Dash e tem o Super Pilot, que é aquele movimento que ele faz e tal, que é parecido com o Spin Dash, só que ele não dá dano. E essas mecânicas novas já deixam o jogo mais acelerado, vamos dizer assim, que era algo que eu sentia falta do Sonic 1. Misturando isso com design de fases mais interessantes, na minha opinião, do que no Sonic 1, e claro, a importância também de ter adicionado dois personagens muito importantes para a lore do Sonic, sendo eles o Metal Sonic e a Amy Rose, faz com que esse jogo, no geral, seja melhor que o Sonic 1 em tudo. Ainda assim, eu não acho ele melhor que o Sonic 2 e nem com o Sonic 3 e Knuckles. Porque o level design dele e a mecânica de viagem do tempo, cara, são muito boas. Só que eu sinto que elas são desperdiçadas porque eles não conversam entre si. Ah, e claro, tem o fato também de que apesar dos chefes desse jogo ter alguns que são bem criativos, como por exemplo o Dr. Eggman usando o escudo de bolha e tal, eles são chefes bem fáceis e que na minha opinião não são tão legais quanto os chefes do Sonic 2 ou do Sonic 3 e Knuckles. Claro que tem algumas exceções, tipo o Metal Sonic e o Eggman trabalhando junto, o Dr. Eggman com o escudo de bolha, que nem eu falei, mas no geral eu não sou muito fã dos chefes desse jogo, por causa dessa facilidade e tal. São esses pontos que fazem com que ele abaixe um pouco na minha lista, por mais que eu gosto do game, tá? Eu admito que eu gosto do Sonic CD. Agora indo pro Sonic 2, e bom, eu imagino que o Sonic 2 deve ser um dos jogos mais amados da série clássica, pelo tanto de fanart e coisas que tem desse jogo. Mas eu admito que ele não é meu favorito em questão da série clássica, apesar de eu gostar bastante dele. Foi nesse jogo que a gente viu o surgimento do Super Sonic, de uma das mecânicas que marcaria a franquia Sonic para sempre, da edição do Tails também, sendo o primeiro jogo que você poderia jogar com um parceiro, além do Sonic sozinho, podendo ainda você poder escolher o Tails ou o Knuckles, se você tivesse aquela fita especial do Sonic 3 e tal. Só lembrando que nesse jogo aqui o Tails ainda não tinha habilidade de poder voar, tá? E foi aqui que muitos jogadores também conheceram o Spin Dash pela primeira vez. E o level design desse jogo aqui já é melhor que do Sonic CD e do Sonic 1, já que é um jogo bem mais rápido. E tem um level design extremamente bom também. Tem um Special Staging bem mais justo do que no Sonic CD e também um menos confuso que no Sonic 1. E não só isso, como também dando uma boa recompensa e não só um final diferente e tal. Em relação à trilha sonora, eu confesso que ela é boa. Mas ainda assim eu confesso que prefiro algumas músicas do Sonic CD do que do Sonic 2. Mas as músicas do Sonic 2 continuam boas, tá? No geral, ele é um excelente jogo clássico da franquia Sonic, e se você está pensando em começar a série clássica do Sonic com ele, eu recomendo fortemente, até porque ele é um bom jogo clássico do Sonic. Mas não é o melhor jogo clássico da minha opinião. O melhor logo logo vocês vão saber. Mas, antes disso, vamos falar um pouco sobre o Sonic Mania. Muita gente vai discordar fortemente de eu ter colocado o Sonic Mania nessa posição na lista, ou até mesmo de ter colocado ele na lista, visto que ele não é um jogo clássico do Sonic. Mas como ele tem muitos elementos da série clássica do Sonic, e porque ele também é uma bela homenagem aos Sonics clássicos, eu decidi colocar ele sim na lista. E bom, o Sonic Mania, como dito antes, é uma homenagem aos jogos clássicos e ele faz isso muito bem. As reimaginações de fase são muito boas, por sinal. Ele também pegar algumas mecânicas que tinha nos jogos antigos e expandir elas, tornando elas melhores, como por exemplo o Sonic pequenininho, que agora ainda tem a versão do Tails e do Knuckles. Ele tem a estrutura de ter mini-bosses e bosses que vieram no Sonic 3 e Knuckles também ajuda bastante. E ter mais vilões além do Dr. Eggman também é algo que me agradou bastante eles. E os próprios chefes do Sonic Mania, eu diria que eles são os chefes do Sonic CD se tivessem, vamos dizer assim, dado certo. Que são ideias criativas e desafiadoras ao mesmo tempo. As transições de fases aqui são muito legais e é algo que eu gostei de ter pegado também no Sonic 3 e Knuckles. E as fases novas que tem no jogo também são bem legais. Fora a trilha sonora, que além dos remixes de músicas antigas, tem também músicas novas muito boas.
excelente jogo do Sonic que homenageia muito bem os jogos clássicos. Mas tem um jogo clássico em específico que eu acho que é melhor que ele. Esse jogo clássico sendo ele, Sonic 3 e Knuckles. O Sonic 3 e Knuckles é o jogo de Sonic mais diferente dos outros. Isso se dá pelo fato de que, bom, como eu posso dizer, o Sonic 3 e Knuckles, ele era um jogo dividido entre o Sonic 3 e o Sonic Knuckles. E eles eram divididos por uma tecnologia especial de cartucho. E basicamente funcionava desse jeito aqui. Se você conectava o cartucho do Sonic Knuckles no Sonic 2, você jogaria com o Knuckles no Sonic 2. Se você conectasse com esse cartucho no Sonic 1, aparecia uma tela um tanto quanto diferente e tal do Sonic 1. Entretanto, ao conectar com o Sonic 3, o jogo ficava basicamente completo. Era basicamente uma DLC antes de lançar uma DLC. Claro que a maioria jogou ou em emulador ou em cartuchos alternativos, se é que você me entende. Os famosos cartuchos Jack Sparrow ou One Piece da vida, vamos dizer assim. De qualquer maneira, essa daqui é a melhor experiência que você vai ter jogando a série clássica, tá? E esse daqui é o jogo clássico do Sonic que eu recomendo todo mundo jogar. E ele é um jogo 100% completo da era clássica. Ele tem mini-boss do primeiro estágio, tem transições de cenários muito boas. Foi o jogo que introduziu o Knuckles e o conceito da Esmeralda Mestre. E por ser 2 jogos em um, é o jogo da era clássica que mais tem fase. Fora, claro, também tem a minha transformação favorita do Sonic, o Hyper Sonic, que infelizmente não é canônico. Mas quem sabe um dia, né? E tem as minhas músicas favoritas da série Sonic, tanto por boss, quanto por tema de Super Sonic, quanto por tema de fase mesmo. Inclusive, uma das minhas músicas favoritas da série Sonic é desse jogo. No geral, o Sonic 3 Knuckles pra mim é a melhor fase da era clássica do Sonic. É o jogo da era clássica mais completo e um dos meus jogos favoritos do Sonic. E um dos meus jogos favoritos no geral, na verdade. Mas, enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!